Hello, hi Leaves. Hi guys from Influx Itajaí. Hello everyone. Amanda, Samuel. Hey you guys. Welcome. Can you guys hear me well? Eduardo, hello Eduardo. Hector. Hey. Hi Pires 094. Hey Leandro, Bruna, minha friendona. Alright. Se você soubesse, Rodrigo, que eu sou tipo this tiny. Seriously. I'm this small. Tô mais pra friendzinha. Hello. Hey William, hello. Amanda, hey. Hello Everton. O Marco está por aí também. Neidinha, Maris. I love that. Laís, hello Laís. Hi Samuel. Hello Marilda, how are you guys? Hi. Hey Eduardo from Curitiba, Água Verde, that's amazing. Hi Tati, how are you? Hey Johnny. Hi, how are you? Hello. Hey Lu, how are you? A Lu é super assídua aí nas lives, né, Lu? Muito bom. Pessoal da Influx Palmeira, that's very, very cool. Danilo, oi Danilo. Rosimeire, da Influx de Curitiba, Portão, bairro Portão. Hey Mima, how are you? Tati from Influx Guaíra, that's really cool. Hey Beatriz. Hello, Caio Raposo, de Minas Gerais, do Rio Grande de Minas Gerais, that's really cool. Hey, Fátima, how are you? I'm from Influx Centro, Florianópolis, amazing. Rose, that's really cool. Hey, hi, Bruninha, hello, Influx Blumenau. Amanda, also from Influx Blumenau. Arlete, de Vinhedo, interior de São Paulo. Hello, Influx Hour, that's really cool. Influx Salto, Influx Colinas. Fabiana, hey, hi. Franci Oliveira, da Influx Araucária. Célia, de Fortaleza. Hey, Jonathan, how are you? Está me curtindo? That's really cool, thank you. Thank you very much. Hey, Julia from Salvador, amazing. Clóvis de Salvador. Salvador Graça, that's really nice. Hey, Leo, how are you? Influx Corel. Influx Anália Franco, that's amazing. That's really cool. Fabiana, thumbs up. That's really cool. Que bom, Lu, que você tá gostando das aulas. Lucas de Salvador Pituba. Rodrigo de Santa Cruz do Rio Pardo, amazing. A Rosimeira do Portão, de aqui de Curitiba, ok. Giovanni falou, as suas lives são muito legais. Thank you very much. Nil de Recife, Pernambuco, amazing. Amazing. Hi guys from Influx João Pessoa. Hello, Vinícius. Thay, de Sinop, no Mato Grosso. Hi, Letícia. Hi, Carol, from Influx Rio Verde. Pires pergunta, how are you? I'm great. How are you? Ilhéus, Bahia, that's amazing. Hello, guys, from Influx Dourados. Oh, from Alan, from Presidente Prudente. That's really cool. Felipe from Joinville. Hey, Denilson, do Inglês na Ponta da Língua. Hey, Florianópolis. Influx Boa Vista. Hey, Natália, from Influx Guaíra, that's amazing. Hi, Mariana. Hey, Giovanni. Hi, Samuel. Hello, Carol. Anthony também says olá. Olá, que tal? Hi, Antônio, how are you? Letícia, da Influx Pinhais, that's really cool. Hey, Mauro, good to see you.
Antônio da Influx, Presidente Prudente. Jaqueline da Influx, Jaguapitã. Ricardo de Cascavel, Paraná. Tem ali Pilar, não consegui ler, mas era do Xaxim, Influx Xaxim, Curitiba. Hello from Rio Grande do Sul. Hi, Ana Clara. Hello, guys. Bueno from Influx Sumaré. Hey, Thales. Ok. Hello, Bia and Moody's. Ok. Hello from Natal, Simone. Hey, what's up? Hey, Miguel. Presente. That's really cool. Hey, Dougs. How are you? Hello, Daniel de Paula. Jordana pergunta, how are you? I'm great. How are you? Hello, I'm from Influx Santa Cruz do Rio Pardo. That's really cool. Hello, de Belém do Pará. That's amazing. From Influx Rio Grande do Sul. Duda, hello. All right. I'm great, Lu. How are you? Ok. Mais alguns minutinhos, gente. 2 minutinhos e a gente já vai começar o nosso assunto de hoje. Hello, Cafeinada. I love this nickname. I really do. Seriously, it's the best one. Hello, Influx Joinville. Oh, hello from Manaus, Aline. Hey, Menezes. Hi, good afternoon. Mais gente de Manaus. That's amazing. Salto. Boa pergunta. Ana Beatriz perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, aqui no Insta ela fica salva por 24 horas e depois a gente disponibiliza as lives lá no nosso canal do YouTube. Lá fica disponível por tempo indeterminado. Então mesmo, né, quem quiser assistir de volta ou recomendar para alguém assistir depois, a gente disponibiliza aqui por 24 horas e depois lá no canal do YouTube. Lucas da Influx Mafra, hello, hello. Mais 2 minutinhos e a gente já vai começar. Hello. Então, JV Leal says hello. Lari Marcolino de Prudente Santana, hello. Lauro de Freitas na Bahia, that's amazing. Is it Thursday? I like that. I like that nickname, hello. Hello, dear. Hi, Glaucia. Influx João Pessoa, that's really cool. Tatiane, da Influx Pedra Branca, that's really cool, na Palhoça. Chefe Gustavo de Natal, that's amazing, hello. Rita, da Influx Pinheirinho. Jamile says hello. Hello from Influx Jardim das Américas, that's really cool. Hello, Larissa. Influx Blumenau, Israel tá aí. That's really nice. A Júlia, de João Pessoa. Amazing. Olha só, temos a Kellen, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Hello, guys, from Influx Salvador, Rio Vermelho. Alguém tá dizendo hi, 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 alright? Hi, hi, hi. Hello, Angélica, from Influx Buritis, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Josi says, hello, Bruna, hello. Jardim das Américas, that's amazing. Hey, Matt, how are you? Hello, hello. Alright, guys, então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, tem bastante gente entrando ainda. Mas eu já vou começar a falar sobre o tema da live de hoje, que é um tema polêmico, mas que a gente precisa conversar a respeito, porque a partir do momento que a gente esclarece algumas coisas acerca da tradução, tá? Algumas coisas acerca da tradução, a gente começa a entender melhor qual é a forma de dominar o inglês, qual é a forma de aprender inglês de verdade. Eu sei que quem estuda inglês com certeza já deve ter ouvido alguém falar que não pode traduzir. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma aula de inglês, você tem que entrar na aula
e você começa a fazer, e a aula tem que ser todinha em inglês, o professor não pode falar nada em português, e você tem que, assim, tá numa imersão 100%, porque afinal de contas, o Marco falou, não gostaria de pensar em português. Exatamente, o que as pessoas dizem pra gente é assim, não pode pensar em português, você tem que pensar em inglês. Então, pra você pensar em inglês, é só você ficar na aula, que vai ser tudo em inglês, e aí em algum momento você passa a pensar em inglês. Vocês com certeza já devem ter ouvido alguém falando isso, já devem ter ouvido alguém que passou por uma situação como essa. E até eu pergunto pra quem estuda inglês aí se já aconteceu, por exemplo, de você tá estudando inglês e aí tem alguma coisa que você não entendeu que você tá estudando e você procura no dicionário, por exemplo, a palavra. A Fabiana falou, já fiz uma aula assim e não entendi nada. A mesma coisa já aconteceu comigo, tá, Fabiana? Eu fui fazer uma aula de italiano, na verdade. E aí o professor chegou lá, falava tudo em italiano e eu tava assim, meu Deus, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Sempre acontece, a Kátia falou. Dom Manu também já falou, Maria falou, já aconteceu. E as pessoas falam isso, né? Num passe de mágica, assim, você vai passar a falar inglês. E aí, sim, acontece na hora de você estar estudando inglês, você não entende alguma coisa, e aí você anota, para você procurar isso no dicionário, por exemplo, e você procura essa palavra no dicionário, e aí você anota ela em português, por exemplo. Ou quando você está buscando ali, você ouviu uma expressão, você não entendeu o que ela significa. E aí você já buscou no Google o que significa essa expressão e você viu a tradução em português? Já aconteceu isso com vocês? Por exemplo, eu ouvi essa expressão, eu não entendi, então eu vou buscar no Google para ver o que acontece. A Suziane falou, eu vivi isso nas aulas de inglês, fico boiando. Porque realmente não tem como... até porque alguém falou assim, né, ali, o Adrian falou, até quando você tá lá fora, né, você tem que ir pro tradutor porque não tem ninguém para falar em português para você. Então realmente tem algumas coisas que a gente fica sem entender e muitas vezes a gente vai atrás do que isso significa em português. Isso aconteceu já comigo muitas vezes e eu tenho certeza que acontece com vocês também, porque acontece com todo mundo que estuda inglês. Na verdade, com todo mundo que estuda uma segunda língua. Quando você estuda uma segunda língua, você sempre vai ter essa dúvida. E aí, será que dá para evitar isso? Será que a gente consegue simplesmente começar a pensar em inglês e não traduzir e esquecer do português quando a gente está estudando inglês? Será que isso é possível? Então, assim, até o final dessa live, tá, gente? Vocês vão ter todas essas perguntas respondidas. Eu vou responder todas essas perguntas que eu levantei aqui pra vocês. Antes de eu responder, antes da gente começar essas perguntas, eu queria contar uma história pessoal pra vocês. Uma história que aconteceu comigo. Então alguém falou assim, one teacher took 45 minutes to teach us what narrow means. Yeah, that's about it. Meu sonho é pensar em inglês. Qual é o problema em traduzir? Então, assim, são vários questionamentos. A Emanuela falou, não tem essa coisa de não pensar em português, é a nossa língua nativa. Enfim, a gente vai discorrer sobre esse assunto ao longo da live. Então é sobre isso que a gente vai falar pro pessoal que tá entrando agora. Antes da gente discorrer sobre tudo isso, eu gostaria de contar uma história pessoal pra vocês. Eu sou professora de inglês há 13 anos. Vocês devem achar, né, que eu sou muito novinha. I'm not, ok? Eu sou professora de inglês há 13 anos. E quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei a dar aula em uma escola que a gente trabalhava com a abordagem comunicativa. O método da escola era com base na abordagem comunicativa, the communicative approach. Essa é uma abordagem super famosa, né? A gente comentou sobre ela na live anterior. E eu comecei a trabalhar nessa escola. E lá a gente trabalhava com abordagem comunicativa
E geralmente esses materiais que trabalham com abordagem comunicativa, de forma geral, eles são pensados para que a aula toda seja em inglês. O material é todo em inglês e as aulas são todas em inglês também. E aí eu fiquei contente, né? Fiquei feliz, porque eu pensei, eu acho que é bom, eu vou falar inglês com os meus alunos e eles vão aprender inglês, porque eu vou falar inglês com eles, então tá tudo certo, tá ótimo. À medida que eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu comecei a perceber que nem sempre os alunos entendiam de fato aquilo que eu falava. Então, nem sempre eles, na verdade, entendiam mesmo o que estava no material didático. Mesmo o que estava no livro, por vezes, eles não entendiam. E aí, o que acontecia? Eu sempre via que, volta e meia, um aluno ou outro anotava alguma coisa em português no livro. E, enfim, eu deixava passar porque, né, enfim, era o que o aluno achava que funcionava melhor para ele e tudo mais. E aí, eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, que foi um divisor de águas pra mim, enquanto professora de inglês. Em uma aula, eu tava dando uma explicação. A gente falava bastante sobre gramática, falava bastante sobre vocabulário também, mas eu tinha que dar todas as explicações 100% em inglês. E às vezes eu fazia mímica também. A Angélica falou, fazer mímica ajuda. Às vezes eu fazia mímica, às vezes eu explicava, tinha que dar toda a explicação em inglês. E aí eu me lembro uma vez que um aluno falou assim pra mim, Teacher, I don't understand. What's by the way? Teacher, I don't understand. What's by the way? Era muito comum os alunos falarem, Teacher, I don't understand. Que daí eu tinha que explicar tudo mais uma vez pra eles entenderem. Então o aluno falou, Teacher, I don't understand. What's by the way? Eu não entendi. O que significa by the way? Ok? O que é by the way? Quem sabe o que é by the way, né? Não conta ainda. E aí, assim, toda vez que vinha uma pergunta como essa, eu já ficava pensando, nossa, eu vou ter que fazer várias simulações, eu vou ter que simular diálogo, eu vou ter que fazer uma mímica, eu vou ter que fazer um desenho, eu vou ter que tentar, de alguma forma, explicar para os meus alunos o que é by the way. E aí, a minha explicação era mais ou menos assim. So, guys, well, let's imagine a situation here. Let's say there are two people talking, and they're talking about music, let's say. And then one person says, well, I really do like music. What about you? And the other goes, well, I like music too. What kind of music do you like? Oh, you know, I like jazz, I like some pop, I like rock music. And then a third person comes into this conversation and say, by the way, I like music too. Quando eu dei essa explicação para os alunos, e principalmente para esse aluno que perguntou, eu senti que ele não entendeu a minha explicação. Então eu tive que explicar mais uma vez, e aí explicar mais uma vez, e aí explicar mais uma vez, até que chegou o momento que eu falei em português para ele. Eu falei, olha, by the way, a propósito, por falar nisso. Aí o aluno já fez uma carinha de, tá, entendi. E aí anotou no livro dele, by the way, a propósito. Gente, que dó, né? Que dó. O aluno fez aquela carinha assim de, agora eu entendi. Eu fiquei me sentindo super mal, porque eu meio que fiz uma coisa que era totalmente contra a regra da escola, que era mostrar pro aluno português. Mas aí acabou que nessa aula fluiu melhor, porque o aluno teve mais tempo de praticar e ele não ficou repetindo só o diálogo que tinha no livro como um papagaio. Porque às vezes eu sentia que os alunos abriam o diálogo do livro, era tudo 100% em inglês, e nem sempre eles entendiam o que estava ali. Então aí o que acontece? Eu sentia que talvez eles não estavam entendendo. Então, by the way, era a propósito. Vamos pensar na situação contrária, né? Pensa que, de repente, você conhece um americano aqui no Brasil e ele pergunta, o que é a propósito? O que é por falar nisso? E aí você não sabe falar isso, você não quer falar pra ele em inglês que é by the way.
E aí o que você vai fazer? Você vai tentar explicar para ele em português o que é by the way. Você provavelmente vai ter que fazer uma explicação assim, olha, quando você está conversando com uma pessoa sobre um assunto, e você quer, de repente, acrescentar uma informação nesse assunto, você pode falar, por exemplo, a propósito. Quando você está falando, por exemplo, sobre música, e aí você quer acrescentar uma informação, você pode falar a propósito. Eu já fui no show dessa banda. Então, mesmo se você desse essa explicação, em português, para um nativo, para uma pessoa que não fala português, só fala inglês, a pessoa ia ficar assim, não tô entendendo direito o que você tá falando, eu não sei o que é isso. Mas se você falasse by the way, a pessoa ia entender mais rapidamente. De qualquer forma, deixa eu voltar pra minha história aqui, que quando eu dava aula nessa escola, que foi uma escola que eu trabalhei antes de eu trabalhar na Influx, eu sentia assim, que durante as aulas, eu tinha que dar muitas explicações. Explicações de gramática, explicação de vocabulário. Toda vez que eu tinha que ensinar uma coisa nova, eu quero explicar, tamo junto. That's great. Eu tinha que explicar cada uma das coisas. E aí o que eu comecei a perceber que toda vez que a explicação começava a ficar muito difícil, ou que a explicação começava a demorar demais, era mais fácil eu falar em português, assim, muito discretamente, muito rapidamente. Eu falava o que era em português. Eu me lembro de alguns exemplos eu lembro que era anyway. Eu lembro que os alunos não entendiam, e aí eu falei, anyway, é de qualquer forma. E aí os alunos anotavam isso rapidinho e a gente fingia que nada estava acontecendo. Lembro também de I hope so, que eu espero que sim, I hope so. E aí os alunos não conseguiam entender o que era isso. E às vezes eu fazia assim, eles falavam assim, a sorte. Daí eu tava, no, that's not it. Então, eu lembro que eu ensinei I hope so, I hope not. Também, I'm afraid I can't, que sinto muito, mas não posso. Porque eles sabiam I'm afraid, sabiam I can't, mas não conseguiam pensar I'm afraid I can't, que significa sinto muito, mas não posso. E aí eu lembro que, assim, muito discretamente eu falava em português. E aí, a partir disso, os alunos começavam a praticar com mais segurança. E, mais importante, sobrava mais tempo na aula para o aluno praticar, ao invés de eu, professora, ok? Eu, professora, ficar ali na aula, on and on and on, falando, e o aluno só ouvindo, tentando entender aquilo que eu estava tentando explicar. Então, a partir dessa experiência, eu senti que talvez aquilo que eu acreditava no começo não era exatamente o que estava acontecendo na prática em sala de aula. Ainda nesse ano, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu já comecei um tempo depois, mais ou menos quase um ano depois que eu já estava dando aula de inglês nessa escola, eu me candidatei para uma vaga professora numa escola verdinha, bem verde, na verdade, assim, chamada Influx. Não sei se vocês conhecem, né? Uma escola bem verde, assim, bem chamativa. Eu me candidatei para uma vaga de professora lá, porque eu precisava de mais aulas, e não tinha tantas aulas nessa escola, e eu precisava de mais aulas, me candidatei para ser professora na Influx. E aí, eu passei no teste seletivo, que foi ótimo, né? Passei no teste seletivo, fiz todo o treinamento de professor. A Maria falou, não conhece, né? Fiz todo o treinamento de professores. E aí, no treinamento de professores, eu descobri que o método da Influx tinha como base, tinha como principal, tinha como, né, o alicerce do método da Influx era a abordagem lexical, The Lexical Approach, criada pelo linguista Michael Lewis, que faleceu ano passado. É uma perda aí para todo mundo da área da educação. Eu descobri que a Influx tinha aí como base do método The Lexical Approach, criado por Michael Lewis. Eu comecei a dar aula na Influx, e o que eu percebi? Eu percebi que os alunos da Influx,
eles tinham uma evolução muito mais rápida do que os alunos da outra escola que eu dava aula. Os alunos da Influx, eles produziam muito mais. Eles atingiam muito mais rápido os seus objetivos com o inglês. Eles conseguiam falar muito mais, eles tinham muito mais tempo de prática em sala de aula, eles não tinham dúvida do que eles estavam dizendo, e assim, eles sentiam que desde a primeira aula, eles já saíam da aula falando inglês, já começavam a falar várias coisas em inglês, e que os alunos, eles tinham um brilho no olho, porque eles estavam assim, alcançando os objetivos, né? Eu sou professora da Influx há 12 anos, e eu ficava assim, gente, os alunos falam muito mais rápido aqui, eles evoluem muito mais rápido, eles chegam nos objetivos muito mais rapidamente. E aí, gente, eu gostaria de contar para vocês um dos motivos pelos quais eu percebi isso. É claro que não é um só, né, mas um dos motivos pelos quais eu percebi que na Influx o aluno, ele evoluía muito mais rápido, é pelo seguinte. O Michael Lewis, que é o autor, né, da abordagem lexical, que é o criador da abordagem lexical, ele tem um capítulo no livro dele que se chama, em um dos livros dele, que se chama Implementing the Lexical Approach. Implementing the Lexical Approach. Nesse livro, escrito pelo Michael Lewis, existe um capítulo que se chama Translation is Inevitable. Translation is inevitable. O que isso significa? Que a tradução é inevitável. A tradução é inevitável. O Michael Lewis fala isso no livro dele. E aí, quando ele fala isso, ele obviamente explica por que a tradução é inevitável. E ele começa dizendo o seguinte: quando você aprende uma segunda língua, ok? Esse processo de aprender a segunda língua é diferente do processo que você aprendeu a primeira. Então, aprender a sua língua materna é diferente de aprender a sua segunda língua. No nosso caso aqui, a gente está falando do inglês, mas pode ser qualquer uma, pode ser espanhol, pode ser italiano, pode ser chinês, pode ser francês. Então, são processos diferentes. Aprender uma segunda língua é diferente de aprender a segunda. Existem várias similaridades. Existem algumas coisas que são parecidas nesse processo de aprender línguas, mas definitivamente aprender a segunda língua é diferente de aprender a primeira, ok? Isso por quê, gente? Porque quando você aprende a segunda língua, você tem já a sua primeira língua como base. Você não tem como fugir disso. Como dizem por aí, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Se você já tem a sua primeira língua como base, você vai aprender a segunda língua com base naquilo que você tem da primeira. É impossível isso não acontecer, ok? Então, o Michael Lewis fala o seguinte: a tradução é inevitável, porque você já tem uma primeira língua que é a base de todo o vocabulário que você conhece. Então, toda vez que você for aprender vocabulário numa segunda língua, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é a primeira. Então, pensa no seguinte, vou trazer uns exemplos para vocês aqui. Todo mundo já teve essa aula em inglês, quem já fez aula de inglês, né? Que fala o seguinte, tá escrito lá do livro, tem uma foto de uma caneta e diz pen, aí pencil, aí marker, aí eraser. E aí você vai aprendendo todas essas palavrinhas em inglês. Se alguém te perguntar o seguinte, o que você aprendeu na sua aula de inglês hoje? Você vai falar, eu aprendi a falar caneta em inglês. Eu aprendi a falar lápis em inglês. Eu aprendi a falar borracha em inglês. E aí eu gostaria até de fazer um parênteses aqui, né? Lembrem que o ideal é sempre a gente não aprender as palavrinhas soltas. Então aqui o ideal é você aprender it's an eraser, né? It's a marker, it's a pen, it's a pencil. Justamente para que você não fique pensando nas palavrinhas soltas, porque na vida real você vai sempre precisar do chunk, né? Então, o que tá ali em cima daquela mesa? É uma caneta, it's a pen. O que tem ali?
Ah, it's an eraser. Ah, me passa esse marker, me passa essa canetinha, me passa esse lápis. Então, a gente não pensa só na palavra solta. Então, isso é um parênteses aqui. Então, quando você aprende uma segunda língua, é impossível você não pensar na sua primeira língua. Porque é o que está no seu sistema 1. O sistema 1, o pessoal se lembra, quem estava na primeira live, né? A gente falou sobre o sistema 1 e o sistema 2 e como essas memórias trabalham no aprendizado de uma segunda língua. Quem não viu, essa live está lá disponível no YouTube, vale a pena ver também. Então você tem aqui a palavra caneta no seu sistema 1. Isso está armazenado para você, ok? E também os chunks, como isso é uma caneta, me passa essa caneta e assim por diante. Você tem isso no seu sistema 1. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa ensinar o seu cérebro que existem duas formas de falar sobre esse objeto aqui. Esse objeto agora precisa ter dois nomes para você. Além de caneta, precisa significar pen. Né? Então, além de você saber é uma caneta, você tem que saber também it's a pen. Ok? Você precisa ensinar isso para o seu cérebro, que a partir do momento que você aprende a falar em inglês, você cria um novo código para esse mesmo objeto, ok? O pessoal tá perguntando quanto tempo dura a live, dura sempre mais ou menos 1 hora, tá? Mais ou menos 1 hora, até às 6 a gente deve terminar. Então, gente, se você pensa, é uma caneta, it's a pen, alright? Então precisa ter essa noção de que é impossível você não traduzir. Isso sempre vai acontecer dessa forma na sua cabeça. Isso é inevitável. Então, toda vez que você aprende algo em inglês, você vai acrescentar no seu cérebro, você precisa, né, ensinar o seu cérebro que agora existem duas formas de você falar a mesma coisa. Existem duas formas de falar esse objeto aqui. É pen, é pencil e é também lápis. Mas isso, claro, não acontece de uma hora para outra. A gente também falou nas lives passadas que a repetição é fundamental. E você precisa ter contato com esse vocabulário, com esse chunk, pelo menos 7 vezes para que ele saia do seu sistema 2 para o seu sistema 1. E agora eles trabalhem juntinhos ali, né? Esses dois nomes juntos dentro do seu cérebro, ok? Dentro do seu sistema 1. Então é isso que acontece, gente. A tradução é inevitável. Como você tem a sua primeira língua como base, isso é científico. Você não consegue anular a sua primeira língua, você não consegue não usar a sua primeira língua na hora que você está aprendendo um novo idioma. A não ser que, por exemplo, você não saiba o que é uma coisa, você nunca aprendeu isso em português, e aí você aprende em inglês. Pensa aí que se você nunca soube a palavra maçaneta da porta, um collocation. Você nunca soube o collocation em português, maçaneta da porta. Você nunca soube, tá? Você nunca aprendeu essa palavra, você nunca aprendeu isso. E alguém te ensina em inglês. Doorknob. Doorknob é maçaneta da porta. Se você aprendeu isso somente em inglês, agora o inglês vai ser a sua referência. A partir desse momento, você vai começar como fala a maçaneta da porta? Doorknob, ok? Doorknob. Então, se você não sabia essa palavra, esse collocation em português, a partir do momento que você só sabe ele em inglês, mesmo quando você estiver falando português, por exemplo, você vai usar a palavra em inglês. Você vai falar assim, nossa, essa doorknob é diferente, né? Nossa, a doorknob tá quebrada. Porque você aprendeu, por exemplo, primeiro em inglês do que em português. Então, gente, é somente nessa situação que isso aconteceria. É somente nessa situação que o inglês vai vir antes do português. É só se você aprender a falar inglês antes de aprender a falar português, ok? Gente, vocês devem estar se perguntando aí por que isso acontece. Por que, se já é comprovado, né, cientificamente, que se você tem a primeira língua, é impossível você não usar a primeira língua, por que tantas escolas, tantas metodologias, tantos materiais didáticos continuam insistindo
que é preciso falar somente em inglês em sala de aula. E que você não pode pensar em português e que você não pode ter o português como a sua referência, sendo que isso é impossível. Eu separei aqui um trecho do livro do Michael Lewis, né, o criador da abordagem lexical, onde ele fala um pouquinho sobre isso. O Michael Lewis ele é um autor muito consagrado aí no, né, para quem é da área de linguística aplicada, para quem fala sobre aprendizado de segunda língua. O Michael Lewis ele fala o seguinte sobre, né, tantas editoras, tantas escolas, tantos materiais didáticos trabalharem somente em inglês. O Michael Lewis diz o seguinte: o texto está em inglês, tá, gente? Mas eu vou traduzir ele já para o português rapidamente, para todo mundo já conseguir entender. Então, olha só, o Michael Lewis diz o seguinte, eu vou ler, tá? Tá aqui no meu computador. Então, vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo para entender por que a tradução tem tido uma má reputação nos últimos 30 anos. Ele escreveu isso nos anos 90, então agora seria 50 anos, né? Faz 50 anos que as pessoas dizem que a tradução que não pode traduzir de jeito nenhum. Duas forças poderosas trabalharam contra isso, trabalharam contra a tradução. Boa parte da inovação naquele período, tanto em material quanto em método, veio do Reino Unido e dos Estados Unidos. Ou seja, os donos da língua, né? Então, a maior parte do material didático produzido para ensinar inglês são produzidos na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Os professores falantes nativos e materiais nativos, eles, né, são tidos como linguisticamente confiáveis e têm um alto status e também apoio financeiro. As editoras, atenção para isso, tá, gente? As editoras preferem livros globais a livros específicos as editoras preferem livros globais a específicos para um país. Então, o que isso significa? Que uma grande editora vai publicar um livro para ensinar inglês, um livro que vai ser usado no mundo inteiro. Imagina a editora ter que produzir inglês para brasileiros, inglês para japoneses, inglês para franceses, inglês para italianos, inglês para coreanos, inglês para chineses. É muito mais fácil para a editora produzir um só material que deve ser usado no mundo inteiro. E os professores nativos, eles frequentemente trabalham em escolas privadas poliglotas, com alunos que falam diversos idiomas. Então pensa que você sai aqui do Brasil e aí você vai para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Você chega lá, na sua sala vai ter italiano, chinês, coreano, mexicano, vai ter de tudo lá, certo? E aí o que acontece? Nessa aula, o professor é nativo, o professor é americano, o professor, nesse caso, ele é americano. Mesmo se ele quisesse traduzir, ele não ia conseguir, ok? Ele não ia conseguir, mesmo que a tradução fosse desejada, ela seria impossível. E aí, olha só o que o Michael Lewis fala. Esses fatores poderosos condenaram a tradução por razões comerciais e não pedagógicas. Então o Michael Lewis está dizendo, ele que é inglês, ok, tá? Ok, gente, é importante mencionar isso. Ele é um inglês, ele é britânico, e ele está falando que a tradução foi condenada por razões comerciais e não pedagógicas. Então isso é um interesse de grandes editoras, para que elas não tenham que produzir um material para cada nacionalidade. E aí ele conclui dizendo o seguinte: esses fatores poderosos condenaram a tradução, né? E é uma surpresa que tantos professores não nativos, como eu, por exemplo, que sou uma professora não nativa, sou brasileira, ok? Têm sido facilmente persuadidos a subestimar as suas próprias habilidades, descartando uma técnica de sala de aula de grande potencial, ok? Então, o Michael Lewis diz, né, que os professores não nativos têm aí uma habilidade fantástica, que é saber a língua nativa do aluno. Então, gente, ainda falando sobre o livro do Michael Lewis, sobre o Implementing the Lexical Approach, o Michael Lewis fala o seguinte: então, existe esse problema da tradução, né?
que ela é condenada, ninguém pode falar português, ninguém pode falar língua nativa, mas ele já diz que isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Você sempre vai ter a sua língua mãe como base. E aí ele fala assim, mas existe um problema. Quando as pessoas traduzem, quando os alunos traduzem, eles traduzem tudo palavrinha por palavra. Palavra por palavra, palavra por palavra. Falando em inglês, por exemplo, a frase que a gente falaria em português. Eu vou dar um exemplo que já saiu no comercial da Influx, talvez alguns de vocês saibam, que é o água com gás. Eu já vi muita gente se embananando no água com gás, porque na hora de você falar água com gás em inglês, você vai traduzir palavra por palavra. Você vai falar water with gas. E aí o que vai acontecer? Você vai num restaurante em Nova York, super chique, e aí você fala assim, I'd like to have water with gas. Ok? I'd like to have water with gas. Eu gostaria de tomar água com gasolina. Você traduziu palavra por palavra, palavrinha por palavrinha. Qual é a solução do Michael Lewis? O Michael Lewis diz o seguinte, precisamos traduzir chunk por chunk, ok? Precisa traduzir chunk por chunk e não palavra por palavra. Na verdade, nunca palavra por palavra. Nesse caso, então, o Michael Lewis fala o seguinte, você precisa aprender I'd like to have, eu gostaria de tomar, e aí você fala sparkling water. Alguém já revelou ali, né? O sparkling water, que é água com gás. Então, lembra que é importante I'd like to have sparkling water. Nesse caso, você está traduzindo chunk por chunk. E aí não tem como errar. Você vai falar certo. Porque embora o português seja a sua primeira língua, você faz a tradução chunk por chunk. O Michael Lewis, ele fala que o nome dessa tradução, na verdade, não é tradução. Ele chama isso de equivalência. Ele diz que para cada chunk em inglês, existe um equivalente na sua língua, ok? Existe um chunk equivalente na sua língua. Então, a gente na Influx, inclusive, quem é aluno da Influx aí deve saber que a gente trabalha muito com esse termo, né? A gente fala sobre isso em sala de aula, a gente usa o termo equivalência e não o termo tradução, que é o que tem nos livros do Michael Lewis. Então ele fala, você precisa achar o chunk equivalente, chunk por chunk e não palavra por palavra, ok? Então você acha o equivalente àquilo que você já sabe em português em inglês. E aí toda vez que você precisar falar em inglês, você junta os chunks, ok? Legal, o Edson falou ali, equivalência de chunks. Muito bom, gente. E aí, então vamos recapitular aqui, ok? A gente precisa, então agora, aprender chunks, né? E a gente tem que saber qual que é o equivalente, né? O chunk em inglês, equivalente a esse chunk em português. Como I'd like to have sparkling water. Maravilha, você aprendeu isso. Your job is done. Seu trabalho está concluído. Na verdade, não. Porque o que vai acontecer? Você vai esquecer. Bad news. Más notícias pra gente. A partir do momento que você aprende o chunk, você vai esquecer. Isso é inevitável. Ele vai pro seu sistema 2, ok? E aí, se você não usa, quem tava na live que a gente falou sobre the forgetting curve, a curva do esquecimento, a gente falou sobre isso, que é, se você não mantém contato, se você não mantém, se você não tem uma frequência de estudo, se você não é consistente, se você não repete, você certamente vai esquecer. Para quem não sabia, sparkling water, que é água com gás, sparkling water, amanhã, o que vai acontecer? Você já vai ter esquecido. Você vai só se lembrar do seguinte, eu lembro que eu assisti a live com a teacher Bruna e ela ensinou a falar água com gás em inglês. Mas você não vai lembrar como fala. Porque para você lembrar, para você reter essa informação, assimilar esse conteúdo, você precisa ter contato pelo menos 7 vezes. Os alunos da Influx, né, quem tá na Influx sabe disso, existem vários passos dentro da metodologia para que essa repetição seja feita e para que seja sempre de forma consistente na rotina dos nossos alunos, ok? Então, gente,
aprende chunk por chunk, aprende a equivalência, ok? E aí, usa esse vocabulário. Anota as frases que fazem sentido para você, frases que você realmente falaria em inglês. E só a partir desse momento é que você já não vai mais precisar do português como auxílio, porque você já vai ter 2 códigos para um só significado. Isso acontece com vários chunks que a gente já conhece, por exemplo, quem já sabe um pouco de inglês, sabe what's your name. Você não precisa pensar como falar isso em inglês, porque você já sabe esse chunk. Como happy birthday, que é feliz aniversário. Você já sabe falar isso, happy birthday. Isso já está no teu sistema 1, então você já tem um chunk equivalente ali dentro do teu sistema 1, você não precisa do português como auxílio. Você não precisa montar a frase, você não precisa pensar, nossa, como é esse chunk em inglês? Merry Christmas. Merry Christmas também significa Feliz Natal, ok? Feliz Natal. Dá pra falar Happy Christmas também, tá? Mas não dá pra falar, por exemplo, Merry Birthday. Então, a gente pode falar isso, né, em outro momento, mas de qualquer forma, Merry Christmas significa Feliz Natal. Eu não preciso pensar em português para falar isso em inglês. Então, quanto mais você pratica, mais você joga essas informações pro teu sistema 1, e aí no teu sistema 1 fica 2 códigos, né, impressos para uma coisa só, como Feliz Aniversário. Você vai ter Feliz Aniversário e Happy Birthday. Aqui eu tô dando uns exemplos simples, tá, gente? Isso serve para qualquer nível, na verdade. Eu tô dando alguns exemplos simples para quem não fala inglês também conseguir acompanhar aquilo que eu tô falando, mas isso vale para todos os níveis, tá? Não é só para os níveis iniciais, embora os exemplos que eu tô dando aqui sejam exemplos simples. Então, gente, é dessa maneira que as aulas acontecem na Influx. Quem é aluno Influx já sabe disso. A gente ensina os chunks, a equivalência chunk por chunk e toda a importância da repetição e da prática também. Mas quem não é aluno Influx, eu gostaria de dar uma dica, ok? Que é as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, ok? No nosso blog, na verdade, que toda a base, né, das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, do Twitter, tudo isso tem como base o nosso blog, o Influx Blog, ok? No Influx Blog, a gente ensina exatamente com esse método, exatamente com a metodologia da Influx, com base na abordagem, com base na abordagem lexical. Então, se vocês, por exemplo, entrarem lá no blog, tem um post que se chama Como se diz água doce, em inglês. Só vou dar um exemplo rapidinho aqui, tá, gente? Então, como se diz água doce em inglês? Porque quando você aprende a palavra water, in English, não adianta só você aprender water. Você tem que aprender a falar como se diz água mineral, água com gás, ou o que eu coloquei aqui? Água mineral, água com gás. Eu anotei os exemplos que estão lá no blog, deixa eu pegar para vocês aqui. Água de torneira. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas oferecerem água de torneira para você tomar, ok? Então, se você aprende a palavra water, você vai lá no Influx Blog, né, no nosso post que fala sobre a palavra water, e você vai ver que a gente vai falar que você pode aprender o seguinte, né? I'd like to have, eu gostaria de tomar. E aí você coloca, I'd like to have mineral water, please. Eu gostaria de tomar água mineral. Alguém colocou ali tap water, né? Que é água de torneira. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas oferecerem no restaurante para você tomar água de torneira que não tem custo. Então você pode falar, I'd like to have a tap water, please. Eu gostaria de tomar água da torneira, porque só water, né, não ajuda muito. Você tem que saber essas combinações. I'd like to have mineral water. I'd like to have sparkling water. I'd like to have tap water. Tem um outro post do blog que fala, por exemplo, sobre café. Tô dando alguns exemplos simples, tá, gente? E que lá não adianta você aprender somente a palavra coffee. Você tem que aprender a equivalência de chunks comuns com a palavra coffee em inglês. Então a gente fala, por exemplo, café puro, black coffee. A gente fala café com leite, white coffee. A gente pode falar café sem cafeína, decaf coffee. Então, alguém falou ali, né? A cup of coffee, uma xícara de café. I'd like to have a cup of black coffee, please.
I'd like to have black coffee, please. I'd like to have a decaf coffee, please. I'd like to have a white coffee, please. E assim por diante. Alguém perguntou onde que eu pesquiso no blog. Alguém falou latte ali, muito bom. Latte é um tipo de white coffee, né? Os Starbucks lovers, o pessoal que gosta do Starbucks, eles geralmente chama de latte, né? Então, gente... e alguém perguntou onde acha o Influx Blog. É só digitar no Google Influx Blog, que já vai vir lá pra vocês o endereço do blog certinho. Então, o Influx Blog, a gente ensina também com base na nossa metodologia. E a partir do momento que você aprende a equivalência desses chunks, o importante é que você faz a equivalência, né? Chunk por chunk. Alguém perguntou o que é white coffee. É café com leite, ok? É white coffee, beleza? Então, faz a equivalência chunk por chunk. E lá no blog, a gente disponibiliza para vocês frases muito comuns com esse vocabulário, que são frases que você pode anotar no seu Lexical Notebook, ok? Anota no seu caderno ou no seu aplicativo Lexical Notebook e você consegue praticar, porque é necessário muita prática, muita repetição para que esse vocabulário saia do sistema 2 para o sistema 1, ok? Alguém perguntou, pode ser coffee with milk? Não é o mais comum, o coffee with milk. O mais comum é falar white coffee, pelo menos nos Estados Unidos. Eu acredito que na Inglaterra, o pessoal que sabe inglês britânico aí me ajuda, mas eu acredito que falam milky coffee. Vocês sabem disso? Fala milky coffee. De qualquer forma, alguém responde aí, né? Confirma essa informação, eu não tenho certeza. Alguém tá comentando, o Ricardo tá falando que o blog tem dicas de espanhol também, é verdade. Tudo nesse mesmo formato, gente. Então, lembrem-se disso. A equivalência chunk por chunk, ok? E prática, repetição. É preciso contato, é preciso muita consistência. Alguém falou, em London, eu pedia latte. E com certeza, latte é uma palavra-chave. Todo mundo entende também, latte também é café com leite. É um tipo de café com leite, se eu não me engano. Milk coffee, ou será que milky coffee? Enfim, pra gente não fugir muito do assunto, ok? Guys, então eu espero que tenha ficado claro pra vocês que é realmente impossível não traduzir. A gente tem a nossa língua base, a nossa língua materna, que é a base de todo o vocabulário que a gente conhece. Mas existe um segredo aí. Se a tradução é inevitável, você precisa necessariamente traduzir chunk por chunk e não palavra por palavra. A partir do momento que você repete, que você aprende isso, é preciso anotar. E com certeza anotar frases que façam sentido para você. O que isso significa? Frases que você falaria na sua vida, no seu dia a dia, que você pensa que você usaria essa frase com certeza. E a partir desse momento, gente, aqui você vai conseguir não mais precisar do português, ok? Porque aí você já tem, quanto mais vocabulário você conhece, quanto mais amplo é o seu vocabulário em inglês, menos você precisa do português. Embora ele vai sempre estar lá. Não tem como fugir disso, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro isso para todos vocês. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês e já anunciar a nossa live da próxima semana. Então, na próxima semana, nós teremos uma live na sexta-feira, dia 8, ok? Às 17 horas. E a gente vai ter um convidado especial nessa live. Eu gostaria de saber se ele ainda está por aí, que é o Denilson de Lima, do Inglês na Ponta da Língua. Então, na próxima live, a gente vai falar sobre o aprendizado da gramática na língua inglesa. Então, como é que se aprende gramática? Qual é a melhor forma de aprender gramática? O Denilson está aí, o Inglês na Ponta da Língua, ok? Então, quem não seguiu, segue lá o Inglês na Ponta da Língua, com certeza. E o Denilson vai estar aqui
falando comigo, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui para falar sobre o aprendizado de gramática. Quando a gente aprende inglês, quando a gente aprende espanhol, na verdade, isso serve para qualquer língua que você gostaria de aprender, ok? Então, eu espero todos vocês na próxima live, dia 8, sexta-feira, às 17 horas, aqui nesse perfil do Instagram. A Mari falou que não vai poder assistir, mas não tem problema, Mari, porque vai ficar salva 24 horas no Instagram e depois a gente disponibiliza lá no YouTube, ok? So guys, thank you so much. Eu espero que tenham aproveitado esse conteúdo, que tenham gostado. E a gente se vê na semana que vem, com toda certeza. Um abraço para todos vocês. Um grande beijo. Obrigada por terem assistido. Eu vou ficar aqui me despedindo um pouquinho do pessoal. Alguém falou, great, Bruna, thank you. I'm glad you liked it. And thank you so much for watching, guys. Thank you very much. Alguém falou ali, chunks são combinações de palavras para quem perguntou. Yes, they are. Thanks, Ricardo. Thanks, guys, from Influx Itajaí. Thanks, Lives. Hey, Emílio. O Emílio volta e meia também tá lá no perfil Bruna Yubel comentando. Thank you very much for watching. Bom feriado. Yes, you too. Até a próxima live de Nilson. Estaremos juntos. Yes, we will. See you. Bye, guys. Thanks, Paulex. Thanks, guys. See you, guys. Thank you, Mauro. Bye-bye. Bye, Gab. Bye, Eduarda. See you. Dia 8, tamo junto. Yes, we are. See you next week. Bye-bye, guys, from Influx Campo Grande. Thank you, Influx São Bento. Thank you very much. Ok. Now I'm going. Eu sempre fico dando tchau, que ficou assim, agora eu vou. Agora eu vou, mas eu nunca vou. That's good, you guys from Influx Salvador. Thank you very much. Alright, guys. I'll see you then. Have a good holiday. Have a good one. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you then.